Mas brincadeiras à parte, eu gostei. Assim, muito foi falado quando o principal nome ventilado era o Guto, de que era um técnico de Série B. Se fosse para jogar Série B ou a reta final do Parazão, o Guto seria o cara mais confiável. Para a sequência da Série A, já não sei se seria tão confiável assim, né? Já que o Guto já está há um tempo. O João me lembrou ontem, o último trabalho do Guto da Série A foi em 2021, se eu não me engano, já faz um certo tempo. 22 pelo Coritiba. 22 pelo Coritiba, isso. Então é quase o mesmo tempo do Condé, por assim dizer. Eu gosto, tá? É um bom treinador, estava na Série A ano passado, caiu, mas verdade seja dita, de justiça seja feita, o Ceará passou praticamente a temporada toda fora da zona do rebaixamento, tá? E em dado momento ali, pela 10ª rodada, se não me engano, o Ceará chegou a figurar pela 6ª colocação do Brasileirão. Praticamente todo o campeonato fora da zona caiu ali na última rodada, né, devido a uma combinação de fatores. Mas, no geral, boa contratação para o Remo, pensando na Série A. Um treinador que conhece a competição e que vai fazer um trabalho... Não, vai inventar, como o Osório inventava no clube do Remo, Abner. 13h04, já está gravado. Vou pegar um por um lá na frente. Aí ele inventa daqui pronto. João Vandeco, me conta, presidente do Império Amazônico, rei do Amapá, dono do bairro dos... lá do lado, pô. Não é o Conjunto Amapá? Onde você mora? Não. Claro que ele não sabe nem onde ele mora, velho. Conjunto Império Amazônico. Mas do lado é o Conjunto Amapá, velho. Lógico. Você não sabia disso? Não sabia. É um covarde. A sua opinião sobre a contratação de Léo Condé? Olha, dos treinadores que estão disponíveis aí no mercado, cara, é uma boa contratação do Remo. Não é um treinador que vai fazer o Remo voar no Campeonato Brasileiro. Muito pelo contrário. Não, o Remo não tinha que contratar, a gente quer voar, pai. A expectativa que o torcedor tem que ter é de um cara que está dentro da realidade do clube, dentro do planejamento do Remo, que é se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, não adianta, quando o Léo Condé tiver uma sequência ruim, perder 3 jogos em sequência, querer mandar o cara embora, tá? Porque não vai ser uma receita interessante. Até porque ele deve ter colocado uma multinha gostosa, né? Pois é. A do Bruto era 1,5 milhão. Não é interessante o Remo ter 3, 4 treinadores na temporada. Cara, ele se notabilizou principalmente em cenário de Série B do Campeonato Brasileiro, tá? Conseguiu ir bem na equipe do Ceará, inclusive dirigiu o Ceará até a reta final do Brasileiro do ano passado, onde antes das últimas 5 rodadas ele acabou sendo demitido, né? Mesmo assim o Ceará acabou caindo com a troca de técnico. Então, ele tem esses trabalhos, né? Também no Vitória, onde ele conquistou o título brasileiro da Série B em 2023. Ele vem de bons trabalhos na 2ª divisão e ele tem um desafio aí interessante, mais uma oportunidade agora para lutar contra o rebaixamento na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, dentro das possibilidades, desculpa, é uma boa contratação. Eu fui na sua respiração. Ele faz isso com a gente. Hein? Ele faz isso com a gente acha que ele vai terminar. Não, eu não consigo mais do que o Jujuba. Eu já ouço de 11 até 11h30, né, mais ou menos, ali 10 para as 11. Aí quando dá uns 20, 30 minutos de programa eu desisto, porque ele não deixa ninguém falar. Não, mas hoje eu não interrompi ninguém. Hoje você queria dar uma informação, ele brigando, se agredindo com... Ele e o Michel tentando entender a Copa Verde. Exatamente. Esse programa devia acabar, por sinal. Ou mudar o apresentador, deixa a dica aí para a coordenação. Olha, Mataus Paul X, e aí, cara? Léo Condé. Ó, Abner, dentro disso que o João falou de treinadores possíveis... Só um pouquinho. Diga. O Cleiton Castro acabou de mandar aqui verdade. Um din-din, né? E diz, Abner devolve o terno do Bad. Amigo, se você vê a marca e o corte, dá pra sentir o corte, né? É o tecido. Sinta aí, João Vanderlei, vê se é mesmo. Pegue no tecido. Peraí, sem frescura, só pegue no tecido. Fica até arrupiado. Entendeu? Então é o seguinte, deixa eu falar uma coisa aqui. Pelo amor de Deus, né? Porque se fosse do Bad ia ficar uma cortina. Pelo amor de Deus, né? Olha, o filho atacando o próprio pai.
Eu não entendi também. Mas, Ele Mataus, tirou o dia hoje pra fazer bullying comigo. Só Também pra não avisar. tô nem aqui. vamos ao que interessa, Mataus. Pois é, ontem a gente até teve esse questionamento, né? Quem escolheria entre Léo Condé e Guto? Acho que todo mundo optou pelo Guto, até por conhecer a realidade do Remo mais recentemente. Eu ainda fico com esse pensamento entre os dois. Eu optaria pelo Guto Ferreira, porque eu acredito que ele é quem mais estaria adaptado rapidamente ao contexto do clube do Remo. O Léo Condé trabalhou no Paysandu, trabalhou no Sampaio, trabalhou no Vitória, trabalhou no Ceará. Mas esses últimos dois clubes têm uma estrutura bem melhor que a do clube do Remo. É uma estrutura, de fato, muito acima. Não porque eles são absurdos, é que o Remo acabou não conseguindo investir na estrutura nos últimos anos. Isso faz diferença a longo prazo. É um treinador que na Série B ele voou de 2020 para cá, mas quando pintou na Série A acabou sentindo dificuldades. No ano passado, até a 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, ou seja, faltando 5 jogos, ele vinha com uma campanha muito boa com o Ceará, sonhando com a Sul-Americana. O Ceará tinha 42 pontos até essa 33ª rodada. Porém, ele não conseguiu uma sequência de resultados e o Ceará caiu bem parecido, Abner, com o que o Remo caiu em 2021, que faltava uma vitória em 5 jogos. Não ganhou nenhum, acabou perdendo 4 para Inter, Mirassol, Flamengo e Palmeiras, empatou também com o Cruzeiro e acabou sendo rebaixado com uma grande arrancada, inclusive, do próprio Vitória. Então, no contexto de Série A, o Léo Condé não conseguiu se consolidar. Isso é fato, ele não conseguiu ter esse trabalho. No clube do Remo, ele vai ganhar mais essa oportunidade, sabendo que é um time que vai lutar contra o rebaixamento, sabendo que é um time que tem muitas dificuldades, inclusive estruturais. Dentre os nomes possíveis, não acho o melhor, mas é um nome que é possível. Não dá para o Remo pensar muito alto, porque a galera que está lá muito alto está pensando hoje na vaga ali do Vasco, estava pensando na vaga do Flamengo. Então, dentro da realidade do clube do Remo, é um nível de treinador que dá para trazer. Meus amigos, sempre que... Fecha em mim aqui. Sempre que um clube troca de treinador, e isso não é o ideal, principalmente no início do terceiro mês de um novo ano, de um novo trabalho, também misturando o Campeonato Paraense com o Campeonato Brasileiro, você vai ter um prejuízo. Por mais que você queira muito se livrar do treinador que erroneamente você contratou, como é o caso do clube do Remo. O Remo, trazendo o Léo Condé, o Remo ele vai passar mais uma vez por um laboratório e uma adaptação de treinador de uma equipe que ainda não está entrosada, ainda não está nos cascos, em virtude do que eu disse há pouco. Recém-montada, muitos jogadores estrangeiros e disputando 2 competições com nível de cobrança, principalmente do seu torcedor, muito grande. A chegada do Léo Condé vai pedir algo que não só o torcedor do Remo, mas que o povo brasileiro não gosta de ouvir: paciência. Ele vem por uma decisão de estadual que ele desconhece totalmente, conhece logicamente o Repar, mas desconhece a tradição. Ele vem para uma Série A que ele já encara Fluminense em casa, que é finalista do Campeonato Carioca, vai disputar com o Flamengo o título. Ele encara pela frente, fora de casa, o Coritiba, que subiu junto com o Remo para a Série A, retornou junto com o Remo para a Série A, e depois pega o todo poderoso Flamengo no Maracanã. Vida bem complicada, porque pensem só, ele vem para decidir um título com o maior rival, depois de uma derrota por 2-1, sofrida na primeira partida, e vem para pelo menos esses 3 compromissos diretos na Série A do Campeonato Brasileiro. Ele vai passar por avaliar o que o Remo fez até aqui, o grupo que o Remo tem, jogadores que ele já trabalhou, como é o caso do Marlon, zagueiro, capitão do Ceará, que ano passado jogou com ele no Ceará, jogadores que ele pode ter dúvida ou dúvidas que estão no plantel do Remo, mas ele não gostaria que estivesse, caso ele tivesse montado o plantel, e um plantel inchado como é o do Remo, ou seja, será um vestibular. O Remo regride para passar por tudo isso, além de que, claro, ele vai apontar contratações para o clube do Remo. Com a janela estrangeira fechada, ele talvez aponte, logicamente, jogadores que atuam no Brasil. Então, essa é a realidade que o Remo
vai passar daqui em diante. Pode ocorrer dele chegar, virar o jogo no domingo e ganhar o Campeonato Paraense? Claro que pode. Pode ocorrer dele montar um time feijão com arroz para jogar um futebol mais objetivo, mais tranquilo, que não mate o torcedor do coração na arquibancada logo nos primeiros minutos ou quando é anunciada a escalação? Também. A gente vai sempre torcer pelo melhor. O ideal não é se trocar treinador, mas o Remo desafoga por um lado, e não vou dizer que se afoga por outro, mas abre um ponto de interrogação para saber em quanto tempo o seu novo treinador vai pegar a mão desse time. Essa é a minha opinião. São 13 horas e 13 minutos agora. E uma coisa também que a gente precisa perguntar, ele já vai para o jogo do Repar? Quando o Remo contratou o Antônio Oliveira, que foi até anunciado bem perto de um Repar, que eu acredito que foi que o Paysandu ganhou na Série B, ele já foi logo direto, né, pro Clássico. Então, acredito que tem esse tempo, histórico, né? aí. E tem tempo, se tudo andar, a documentação certinho, por exemplo, até amanhã, ele tem até sexta-feira para cair no bid, né? E Sim, acredito sim. que ele já... O Remo que precisa de um técnico para ontem, né? Então ele já, o mais rápido possível, vai estar disponível para esse jogo aí. E a gente tem uma arte aqui, só para dar um resumo do que esperar do Léo Condé. Tá tudo certo aí, onde show? Nossa arte, pode colocar aí na tela para o torcedor. O que pode se esperar do trabalho do Léo Condé? Ele tem uma formação preferida, que é o 4-2-3-1. Olha, isso aí saiu no Jujuba com certeza, né? Não, fiz pra agora. Fez Mas descobriu agora. Fez por Liberal Notícias, por favor. Porque esse programa aqui tem é o que produção, menos né? tem produção, é uma porcaria, isso é verdade. Principalmente o momento do esporte. Muito. Não, o momento do esporte, com certeza. O outro momento, não, mas do esporte é tratado aqui como uma bagunça. Parabéns, muito bem, pois não. Não, e ele tem essa formação favorita do 4-2-3-1, que é a formação mais próxima ali do 4-3-3, ou seja, ele faz uma linha com 4 defensores, que já é diferente do Osório, uma dupla de volantes e um meia, e aí 2 pontas abertas e um centroavante. Fez algumas mudanças esporádicas em alguns momentos nos seus trabalhos, mas essa é a formação que ele mais utilizou. Um primeiro volante, um segundo volante, um camisa 10, 2 pontas e um centroavante. O jogo com bola, é um treinador que gosta muito de ter a posse de bola, usa muita gente na saída de jogo, às vezes 4 ou 5 jogadores na saída de jogo, mas também gosta da verticalidade, ou seja, a gente pode ver o Remo usando bastante, tendo a posse de bola, não deu para construir, passe longo, um jogo direto, um estilo de jogo que ele bem utilizou bastante. A marcação dele, a gente viu principalmente no Vitória, mas também no Ceará, uma marcação de vez em quando com essa linha alta, fazendo uma marcação pressão, mas também muito marcação individual, ou seja, a gente via os times deles pressionando sempre o jogador, às vezes parecia um pouco bagunçado, mas era porque era esse encaixe individual para não deixar o jogador em determinados momentos do setor. Transição ofensiva, é um time que normalmente quando recupera a bola acelera, ou seja, gosta também de ter esse contra-ataque, e quando perde a bola tem o perde e pressiona, ou seja, perdeu a bola, quem está perto da bola vai tentar morder, vai tentar recuperar, não conseguiu recuperar, faz a falta, e nesse estilo de jogo normalmente a linha de defesa depende muito do 1 contra 1, porque a tendência é que fique nesse embate direto com os seus defensores. Então a gente percebe que ele é um treinador ofensivo também, assim como o Osório, mas um pouquinho mais equilibrado em alguns momentos do jogo e com uma formação que eu diria até que é mais fácil para o jogador assimilar. Quando defende no 4-4-2, quando ataca com 3 atacantes, os alas subindo e tudo mais. Então é um treinador que a gente pode considerar equilibrado / ofensivo. Para vocês que insistem de ficar me questionando porque estou muito bem vestido. Está bem trajado hoje, bem trajado, com um corte italiano. Eu me vesti assim hoje, vou ser muito franco. Foi para anunciar em primeira mão como fiz. Eu fui o jornalista que trouxe a informação oficial. Oficial não, né? A informação oficial quem vai falar é o clube. Mas Abner Luiz é oficial. Exato. Quando o Abner Luiz fala, um forte abraço. Aquele pai Abner que é um fracassado. Mas eu quero dizer que por isso me vesti assim, para anunciar o nosso novo treinador. O nosso não, o do Clube do Remo. Oh, meu Deus, eu fico me entregando. 13 horas e 17 minutos. E aí, galera? A gente está com uma enquete aqui, a torcida bem dividida, Abner. Aprova boa contratação, 42%.
Não aprovo, 28%. E a galera que fala não sei, vou esperar, 31%. Estão com a nossa enquete agora no YouTube. Pois é, rapaz, vocês montaram uma enquete, legal. Nós temos como, até aqui, tem aprovo, boa contratação, não aprovo, não gostei, não sei, vou esperar. Qual é, quem que está na frente? Agora tá diminuindo aqui do aprovo. Agora está em 40%, não aprovo 28% e não sei, vou esperar 31%. Muito bem. Parte tá em dúvida ainda, né? E uma dúvida que tá 260 votos até o momento. E uma dúvida que eu tô vendo bastante aqui no chat é sobre o Sávio, né? Se ele pode ser reintegrado ao elenco com a chegada do Condé. Depende mais da diretoria, né? Agora. Porque, pelo que foi falado, né? A diretoria também não estava tão contente assim com o conjunto da obra, né? Deixa eu ver no que eu votaria. Aprovo, boa contratação. Não aprovo, não gostei. Não sei, vou esperar. Não sei, vou esperar. O último técnico que a torcida não gostou foi o Rodrigo Santana, né? De expectativa, acho que foi. Que teve assim uma rejeição muito grande. Como é o nome da nossa... Ah, tá. Não é. Mas também quando o Osório chega, vem uma expectativa muito boa em relação a ele pelas campanhas, inclusive em Copa do Mundo. Antônio Oliveira, a torcida já não gostava antes. Desde o momento do anúncio, torceram o nariz pra ele, viu? Eu fico curioso pra saber agora o que fez o Condé dizer sim pro Remo, porque o Remo tentou o Condé antes, né? O que você acha que fez, Vanderlei, de dizer sim? Não sei. Quando o Remo tentou o Condé da primeira vez, eu acredito que o elenco ainda não estava formado. Eu não sei se isso fez com que ele fosse um dos motivos para que ele recuasse, porque como já foi falado também aqui, dinheiro nessa questão não é problema para o cara. Olha, o Remo teve uma dificuldade para contratar esse treinador. Não foi igual se contrata assim, geralmente. Tu liga, o cara aceita e o cara mostra logo um interesse grande, aquela coisa toda. O Léo Condé foi mais chatinho nesse sentido. Positivamente falando, profissional, mais profissional. Mais exigente, né? Não é bem exigente. Talvez ele tenha sido exigente com ele mesmo. Sim. Porque se tem um empregador, tem um cara que está resolvendo mudar de cidade, trazer a família, iniciar um trabalho, ver a temporada pela frente. Se ele cai daqui a 4 jogos. É uma sequência difícil, né? Então tem toda um percalço aí pela frente, no sentido de que ele pode esperar que seja solucionado positivamente a partir do momento que dentro de campo o time vier a render. Ele pensou, viu? Ele não foi aquela coisa imediata de eu quero, você quer, eu quero também, então bora. Não foi assim. Pelos bastidores que eu acompanhei, ele teve um comportamento muito profissional, muito respeitoso, mas ao mesmo tempo ele demorou um pouquinho mais do que a diretoria do Remo, de repente, queria esperar. Eram os 2 nomes em disputa, ele e o Guto Ferreira. Tá? Ele e o Guto Ferreira, e aí se priorizou, então, a vinda dele. Se ele não viesse, acredito que o Guto iria vir. E a sequência do Remo que o Mataus colocou aqui em questão Fluminense, Coritiba, Flamengo e Bahia, nessa ordem na Série A. O Bahia em Belém, né? Bahia. Coritiba e Flamengo fora, Fluminense e Bahia em casa. A gente tem inclusive aqui 2 superchats. Teve um que eu perdi aqui antes desse do Edson Remista, mas era alguém falando que o Marlon que indicou o Léo Condé, e o Edson Remista mandou aqui, a torcida não queria o Daniel, não deu certo, não gostou do Osório, não deu certo. Então a voz do povo é a voz de Deus. Acho que ele confundiu. O Daniel deu certo até onde ele quis ficar, né? Eu sei que a torcida não queria o Antônio Oliveira, muito pela forma como ele saiu do Corinthians. O Daniel Paulista, o Remo quase terminou uma rodada na liderança, né? Teve uma combinação de resultados ali, terminou em segundo, só que ele abandonou o barco. Mas até onde foi, deu bastante certo. E aproveitando que já vai ser o Léo Condé, agora o Remo ele chega a 8 treinadores desde o início de 2025. De 2024, perdão. Então são 8 treinadores desde o início de 2024. Então basicamente em 2 anos aí o Remo vai para o seu 8º treinador. Deixa eu ver um negócio aqui, só para tirar uma dúvida. Pra eu ralhar com o rapaz ali. Peraí, deixa eu ver aqui. E o Adriano Lobato pergunta se foi sacanagem com o Guto, João Vanderlei. Acho que não.
Acho que o Remo não prometeu nada pro Guto. Conversa é uma coisa, né? Mas aí é o seguinte, tem o outro lado da moeda também, né? Lá a renovação de contrato da Série B para a Série A, ela não rolou, as conversas aconteceram. Aí o Remo demite treinador, conversa com o Guto de novo, mas tinha gente na frente ali, caso alguém aceitasse. Deixa que o Guto feche a temporada, lá por agosto, setembro. Se o Remo demitiu o Condé em algum determinado momento do ano e a tendência, levando em consideração os últimos 2-3 anos do Remo, faz com que a gente acredite que isso aconteça, aí eu já não sei como é que vai ser essa conversa com o Guto lá na frente. João, porque agora... Isso se o Guto tiver disponível no mercado. Exatamente. Agora a primeira divisão, o buraco é mais embaixo, a coisa é diferente. O Remo não pode ficar brincando de contratar e demitir treinador, não pode se dar ao luxo disso. E eu acredito que na Série A, e parece que na Série A tem limite de troca de técnico também. O meu ponto é mais uma limitação financeira, porque aí vão fazer de conta que o técnico é demitido, nem chegou, já estou demitindo ele, né? Mas apenas uma suposição. O técnico é demitido, vai, paga a multa e chama outro técnico, ele pede um valor mais alto, uma multa mais alta. Ninguém que contrata o treinador tá pensando em demiti-lo, né? Sim, exatamente. A gente tem que pensar também por esse lado, né? Sim. Mas uma coisa é certa, o Remo queria esse cara. O Remo queria. Tem algum motivo de querer. Acreditar que o cara é bom. Ele terminou uma Série A com o Ceará. Não terminou do jeito bom, é verdade, mas ele fez uma Série A que até faltando 5 rodadas, o Ceará estava a 7 pontos da zona de rebaixamento. O problema do Ceará é que as últimas 5 foram com o Inter, que ele perde em casa, se ele ganha ele tinha se salvado, mas aí acabou perdendo. E depois foi Mirassol, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. O Ceará derreteu, né? Nessas últimas 5 rodadas. Até a 37ª rodada. Quem que disse do ano parece passado? Que na Série A aqui, que o rapaz está criticando? Como assim? Um jornalista dizer parece que na Série A é brincadeira. O que é parece que é na Série A? Não, foi na Série A. Foi agora porque eu falei que, se eu não me engano, tem limite de troca de técnico na Série A. Até vale a pena a gente confirmar isso aí. Mas tem isso. A gente não precisa saber tudo, gente. Que isso? Tem muitas coisas que vocês informam a gente. Que estão ligados, que estão acompanhando, que estão pesquisando. Isso é uma troca, gente. Aqui ninguém é dono da verdade, não.